Eu já estava com os papéis da aposentadoria em andamento. Já não rodava direto como antes, só quando era para ajudar alguém que tinha história comigo. Foi assim que topei esse último. Era um conhecido da transportadora de Salvador. Me ligou dizendo que precisava de alguém de confiança, que o combinado já vinha adiantado, que era simples e rápido. Só 2 pallets. Nada de rota quebrada, nada de prazo apertado. Era só levar de um ponto ao outro, Feira de Santana até Mogi Guaçu. O que me chamou a atenção foi o tom dele. Não estava falando como amigo, estava falando como quem precisava se livrar de um negócio logo. A carga vinha de um galpão que ele chamou de recolhimento judicial. Nunca tinha ouvido esse termo, mas o endereço batia com uma região que eu conhecia, perto de um parque industrial onde a justiça costumava guardar coisa apreendida. A hora que cheguei, era fim de tarde. O portão abriu antes mesmo de eu buzinar. O homem que veio me receber não usava uniforme, não pediu documento, não mostrou papel. Só apontou para a doca e me mandou encostar. 2 pallets já estavam no carrinho, envoltos em plástico preto. Não davam nem 2 metros de altura. Recebi um envelope pardo com o comprovante de pagamento. Dentro tinha 5.000 em dinheiro e um bilhete com 3 instruções. Não abrir a carga, não parar em balança, não comentar com ninguém. Estava escrito: remessa sob sigilo, trâmite judicial. Peguei a estrada achando que era alguma coisa sensível, talvez eletrônico recuperado, algum item de perícia. Já levei muita coisa que a gente não pode perguntar, só cumprir. Até aí tudo bem. Na primeira noite parei num pátio conhecido em Minas, um posto bom, com segurança e banheiro limpo. Jantei, tomei um banho e fui deitar. Não era uma noite agitada, mas acordei umas 3 da manhã com um barulho estranho. Não era forte, era seco, como se alguém batesse no fundo da carroceria com o nó dos dedos. Eu fiquei deitado um tempo, achando que tinha sonhado. Mas não passou 1 minuto. Bateram de novo, 3 vezes. Levantei devagar, pus a calça, calcei a bota, saí da boleia com a lanterna. O pátio estava vazio. Só o frentista do turno da madrugada, encostado na parede, olhando para o meu baú. Quando passei por ele, ele falou sem olhar para mim: tem gente aí dentro? Eu falei que não. Ele só respondeu: então tem coisa viva, ou coisa que ainda não sabe que está morta. Voltei para o caminhão sem abrir. Fiquei um tempo acordado, de luz acesa, até o dia clarear. Quando o céu começou a abrir, eu segui. Não comentei com ninguém, mas o pensamento não me largava. No segundo dia, já perto de Campinas, decidi parar numa transportadora antiga onde eu conhecia o vigia. Era fora da rota, mas eu precisava checar uma coisa: o lacre. Parei o caminhão, fui para trás e olhei. O que deveria ser um lacre técnico, com número de série e vedação eletrônica, era um arame com chumbo amassado na ponta. Coisa de ferragem, fino, mal colocado, dava para arrancar com a mão. Nessa hora eu perdi o freio. Peguei o alicate do kit de ferramenta e cortei. Abri o baú com o coração acelerado. Dentro dos pallets tinha caixas térmicas, brancas, empilhadas, todas com o símbolo de material frágil, mas não tinham identificação técnica, nem origem, nem destino. A maioria estava fechada. 2 estavam úmidas. Uma delas, mal vedada, estava com a tampa levantando num dos lados. Me aproximei, puxei a borda do isopor com cuidado. Por cima, só plástico grosso, mas logo abaixo vi algo marrom, com dobra de pano claro. Pensei que fosse roupa, mas na hora que puxei, era pele. E o que parecia um par de sapatos pequenos eram pés de criança, frios, moles, embolados no fundo da caixa. Soltei tudo e quase caí sentado. O mundo apagou 1 segundo. O ar não entrava. O estômago virou. Tive que sair de ré dali. Liguei pro amigo da transportadora. Caixa postal. Tentei o número que estava no bilhete. Emergência do cliente. Gravação. Este número foi desativado. Favor não retornar. Decidi ir até um posto da PRF.
Tinha um em Limeira que eu já conhecia, mas antes parei para respirar num pátio discreto, numa borracharia de beira de estrada. Tava com o celular na mão, tremendo, ensaiando uma ligação, quando uma SUV preta parou a 20 metros de mim. Vidro escuro, placa limpa. Desceu um homem de terno, tênis preto. Não se identificou, nem perguntou meu nome. Só chegou perto e falou: "O senhor vai seguir até Mogi Guaçu e vai entregar a carga no galpão indicado." Fiquei parado. Ele completou: "O que está lá dentro não é sua responsabilidade. Mas se abrir de novo, pode ter consequência para sua família." Virou as costas e entrou de novo no carro. Eu fiquei parado um tempo. O carro foi embora devagar, sem pressa, sem barulho. Naquele dia, eu entendi que não era só eu que sabia. Cheguei no galpão já de noite. O endereço era exato, mas o lugar não tinha nome, nem placa, nem identificação na entrada. Só um portão eletrônico que abriu antes de eu buzinar. Uma mulher me esperava com uma prancheta. Roupa clara, óculos, cabelo preso. Não disse boa noite, nem perguntou nada. Fez sinal com a mão para eu encostar. 4 homens saíram de dentro. Roupas escuras, luvas, rostos neutros. Não olharam para mim. Não disseram palavra. Descarregaram tudo em menos de 5 minutos. A mulher olhou para mim depois e disse: "Já temos sua assinatura no aceite. Pode ir." Voltei para o caminhão. Não falei nada. Não perguntei nada. Nem mesmo se aquilo ia ter volta. Naquela semana, uma matéria saiu num jornal pequeno da zona leste de São Paulo. Só encontrei porque estava tentando entender o que tinha acontecido. A manchete falava de um incêndio num orfanato clandestino. Dizia que o local não tinha registro, que ninguém sabia o número exato de crianças que moravam lá e que algumas já tinham sido realocadas dias antes. Não dizia para onde, mas eu sei, eu fui o caminho. Nunca fui chamado, nunca recebi outra ligação. Nunca aconteceu mais nada, só que de vez em quando eu ainda escuto aquele barulho no fundo da carroceria, como se algo ainda estivesse tentando bater, bem baixinho, pedindo para ser ouvido. Eu aceitei aquele frete como aceito qualquer outro. Estava com a agenda meio furada, precisava fechar a semana e apareceu essa carga leve, bem paga, tudo com nota. O pedido veio por meio de uma transportadora de Caxias do Sul que eu nunca tinha trabalhado, mas era tudo certo no papel. CNPJ, site, até telefone fixo. A rota era Santa Maria até Alegrete. 4 caixas, 37 quilos no total, segundo o manifesto. Quando cheguei no galpão para retirada, me entregaram um envelope pardo junto com os documentos da carga. O envelope tinha meu nome impresso numa etiqueta branca, nome completo, sem erro de digitação. Eu achei meio estranho, mas não questionei. Achei que era protocolo deles. Dentro do envelope tinha um manual de procedimento pessoal. Nunca vi isso em transportadora nenhuma. Folheei ali mesmo, encostado no para-choque do caminhão. Tinha umas orientações bobas: evite desvios, use os pontos de parada pré-indicados, não abra a carga fora do destino final. Até aí, beleza, mas quando virei a última folha, veio uma ficha com meus dados completos. Nome da minha esposa, endereço da casa onde a gente morava até 2019, meu e-mail antigo, que eu nem uso mais. Até CPF tinha ali, mas o que travou minha respiração foi a foto. Era eu, na boleia do meu próprio caminhão. A foto era recente, não era de internet, não era de perfil de rede social, era tirada de fora, pelo vidro lateral. Dava para ver minha mão no volante, o GPS ligado e até uma garrafa d'água que eu sempre deixo do lado. Eu fiquei parado olhando para aquilo mais tempo do que devia. Olhei para o pátio, ninguém me olhando, mas me deu uma sensação que é difícil explicar. Como se eu já estivesse no meio de algo que começou antes de eu ser chamado. Mas fechei o envelope, botei no porta-luvas e segui a viagem. A estrada estava tranquila.
Não era horário de pico e o tempo estava firme. Até Rosário do Sul, nada fora do normal. O manual pedia para parar num posto específico chamado Posto Cruzeiro. Dizia que era para confirmação de itinerário. Achei esquisito, mas segui à risca. Quando cheguei, encostei o caminhão perto da conveniência, peguei o envelope de novo, tirei aquela ficha estranha e levei até o balcão. A moça do caixa estava contando moedas, nem me olhou direito. Eu falei que precisava fazer uma verificação, mostrei a ficha com minha foto e pedi informação. Ela pegou o papel da minha mão, folheou, virou para a luz. Depois me olhou com um olho meio sem paciência e disse assim: "Moço, isso aqui tá em branco." Eu fiquei travado. Falei que não tava, que tinha coisa ali. Falei da minha foto, dos dados pessoais. Ela virou de novo, sacudiu a folha e falou: "Tá liso, não tem nada." Eu peguei de volta e ela estava certa. A ficha estava branca, imaculada, como se nunca tivesse sido impressa. Nada, nem marca d'água, nem mancha, papel virgem. Voltei para o caminhão meio tonto. Juro por Deus que eu pensei que tinha pegado a folha errada, que deixei a outra no caminhão. Mas quando subi de novo, o envelope não estava mais no banco. Estava dentro do porta-luvas e trancado. Eu nunca tranco aquilo, nem tenho o costume, mas estava trancado. Usei a chave reserva que eu deixo no porta-moedas e abri. O envelope estava ali, certinho, fechado, com a aba para dentro, igualzinho quando eu peguei. E dentro só tinha mesmo a ficha em branco. Fiquei um tempo parado ali. Não tinha barulho de nada, só o barulho dos caminhões no fundo, vindo da BR. Mas a cabine estava num silêncio que eu não conseguia cortar. Pensei em voltar, falar de novo com a atendente, mostrar o envelope. Mas alguma coisa me fez não sair dali. Respirei, liguei o caminhão e segui viagem. Cerca de 20 minutos depois, já fora da cidade, eu percebi um carro branco no retrovisor. Era um sedã com antena no teto, nada chamativo. Mas estava muito sincronizado comigo. Se eu diminuía, ele diminuía. Se eu acelerava, ele acelerava. No começo, eu achei que era coincidência. Depois, começou a piscar o farol. Não como quem quer ultrapassar, mas como quem quer que você saiba que ele está ali. Eu encostei numa entradinha lateral de terra para ver se ele passava. E passou. Lento. Bem lento. O passageiro olhou para mim quando passou. Olhou reto, direto, e fez sinal de positivo com a mão. Não sorriu. Só fez o gesto e olhou para frente de novo. Aquilo ficou preso na minha cabeça o resto da viagem. Não era policial, não era escolta, não era nada que você conseguisse encaixar num sentido comum, mas parecia parte do trajeto, como se ele soubesse para onde eu estava indo, como se estivesse checando se eu estava no caminho. O local de entrega era um galpão pequeno, numa área rural, a uns 8 quilômetros de Alegrete. Ruazinha de chão, sem casas perto, cercado de mato alto dos dois lados. Mas tinha sinal no celular, ainda lembro disso. Quando cheguei, já tinha um homem parado na porta do galpão. Não levantou a mão, não deu tchau, nada. Só ficou parado, me olhando chegar. Eu desci, abri o baú e peguei as caixas. Ele não ajudou, não perguntou nada. Só abriu a porta e apontou com a cabeça para dentro. Coloquei as caixas ali, perto da entrada. Ele voltou, pegou um envelope pardo em cima de um tambor velho e me entregou. Fez isso sem dizer nada. Voltei para o caminhão. Abri o envelope ainda sentado no banco. Tinha uma única folha, uma foto. Era eu, parado no posto de Rosário do Sul. A foto era de quando eu estava do lado de fora do caminhão, segurando a ficha branca na mão e olhando fixo para o papel. A mesma expressão que eu me lembrava de ter feito. Aquela cara de quem não entende, de quem começou a sacar que tem alguma coisa errada, mas ainda não entendeu o tamanho. E alguém fotografou aquilo, de longe, de cima, pela angulação, provavelmente do outro lado da pista.
A imagem era clara, centralizada e com data e hora no rodapé. A mesma hora que eu estava lá. Eu guardei a foto dentro do manual. Não sabia o que fazer com aquilo. Pensei em voltar no galpão e perguntar. Mas perguntar o quê? O homem não falou uma palavra. E mesmo se falasse, eu não sabia qual era a pergunta certa. Voltei para a estrada como quem volta de um lugar errado, com aquela sensação de que, mesmo voltando para casa, alguma coisa ainda ficou me seguindo. Como se eu tivesse sido aceito numa coisa que eu não pedi para fazer parte. Na manhã seguinte, peguei o número da transportadora que tinha me contratado. Liguei. Um telefone fixo. Atendeu uma mulher, voz jovem, meio impaciente. Perguntei se o tal Gilberto estava lá. O nome do cara que assinou o contrato do frete. Ela fez um silêncio curto e respondeu: Gilberto? Aqui não tem nenhum Gilberto. Eu insisti. Falei do frete Santa Maria Alegrete, da carga, da entrega no galpão. Ela pediu meu nome completo. Quando falei, ela demorou um pouco mais e disse: Senhor, não temos nenhum frete em seu nome aqui, nem nos últimos 30 dias. A voz dela não era de quem estava mentindo. Era de quem só estava repetindo o sistema. Eu pedi para checarem direito. Ela falou que não havia registros, nem de contrato, nem de pedido, nem de carga com aquelas características. E repetiu que o Gilberto que eu mencionei saiu da empresa faz uns 3 anos. Eu desliguei no meio da conversa. Nem sei se agradeci. Fiquei uns minutos olhando para o nada e depois joguei o envelope no lixo. Manual, ficha branca, tudo. Mas a foto eu não consegui jogar. Guardei num livro velho que eu tenho na cabine. Coisa minha. Daquelas manias de deixar um monte de papel velho guardado só porque já estão ali. Enterrei a imagem no meio das folhas e deixei lá. Achei que com o tempo aquilo ia sumir da minha cabeça. Mas 1 mês depois chegou um envelope. Veio pelos correios, sem remetente, nem nome de empresa. Só meu nome escrito à mão. Não era letra conhecida. Endereço estava certo. Dentro, uma única coisa, outra foto. Era eu, dormindo, na boleia, de noite, com o braço encostado na cortina, a cabeça caída para o lado, a luz do painel fraca ainda acesa. Dava para ver minha respiração, os ombros levemente erguidos. A imagem foi tirada de muito perto, muito, do tipo que só alguém que encostou no vidro conseguiria tirar, ou alguém que estava dentro. No canto inferior da foto, uma data e uma hora. Era de 3 dias atrás. Eu lembro porque parei num pátio em São Miguel do Oeste naquela noite. Dormi mal com a sensação de estar sendo observado. Acordei de madrugada e achei que tinha sonhado com o barulho de alguém tentando abrir a porta. Revirei a cabine inteira. Não vi nada mexido. Mas agora, com aquela foto na mão, eu soube. Alguém esteve ali e sabia exatamente o que fazer, como fazer e quando fazer. Não contei para minha esposa, não quis mexer com isso, não levei para a polícia. O que eu ia falar? Que fiz uma entrega com nota, mas que depois disseram que eu nunca fui contratado, que me deram um papel com meus dados, que depois sumiram da folha, que recebi foto de mim mesmo dormindo. Não tem BO para isso, não tem parágrafo no Código Penal para esse tipo de coisa, porque tecnicamente nada aconteceu e é isso que mais incomoda. Não teve sumiço, não teve ameaça, não teve violência, mas teve alguma coisa. Teve um plano, teve uma intenção. Eu só não sei qual. Hoje eu só pego carga de empresa que eu já conheço. E mesmo assim, antes de sair, eu reviro o caminhão inteiro. Cada compartimento, cada vão, cada ponto cego. E nunca mais parei naquele posto. Nunca mais passei naquela estrada. Mas tem noites que eu acordo no susto. Não é sonho, é sensação. Sensação de que alguém já estava ali antes de mim e só estava esperando eu fechar os olhos. Na estrada, a gente sempre acha que é quem carrega, mas tem carga que carrega você do momento que você aceita até a hora que você vira parte dela.
Não era só uma entrega, era um teste. Eu só não sei para quê, e nem se eu passei. Eu trabalhei quase 10 anos liberando descarga em centro logístico grande, ali na região de Ribeirão Preto. Era um lugar que rodava volume pesado, caminhão entrando e saindo o tempo inteiro. E como você imagina, a gente não pergunta muito. Nota fiscal, horário, placa, peso da carga. Confere tudo, dá baixa e libera. É assim que o sistema funciona. E quando alguém começa a querer saber mais do que isso, a coisa trava. Foi no começo de 2021 que eu conheci o Altair. Nome comum, jeito comum, caminhão limpo. Era um desses motoristas antigos que você sente que tem estrada. Não puxava conversa à toa, mas também não era fechado. O tipo de homem que fala só o necessário, mas com convicção. E foi justamente por isso que aquilo ficou na minha cabeça. Ele apareceu para descarregar 20 pallets. O rótulo era simples: material hospitalar lacrado. Nota regular, horário correto, tudo certo no papel. Mas logo que ele chegou na recepção, pediu para falar comigo. Disse que queria confirmar uma coisa sobre o destino da carga. Achei estranho, porque o motorista geralmente não se mete nisso. Mas levei ele até meu setor. E foi lá que ele soltou uma frase que até hoje não me larga. Você sabe dizer que tipo de hospital é esse? Tem coisa aqui que não bate. Na hora, achei que ele estava exagerando. Às vezes o cara tá cansado, vê coisa onde não tem. Mas ele parecia calmo demais para ser cansaço. Me explicou que 2 carros seguiram ele desde o meio de Minas, por mais de 200 quilômetros. Que o lacre do caminhão estava mal colocado, como se tivesse sido fechado de qualquer jeito por alguém com pressa. E o tom dele não era de medo, era de desconfiança. Aquilo acendeu uma luz amarela, mas ainda assim não era minha função. Disse que o armazém só recebe, que o remetente e o destino são responsabilidade da empresa. Ele só assentiu com a cabeça e voltou para o caminhão. Na hora da descarga, um dos auxiliares comentou que os pallets tinham etiquetas estranhas. 3 códigos diferentes no mesmo lote, alguns com adesivo de remessa internacional, mas sem CNPJ visível. Isso nunca é normal. E eu lembro que o Altair, ali do lado, falou mais baixo ainda. Tem coisa aqui que nem devia ter passado da fronteira. Quanto mais pela estrada. Foi aí que um detalhe me pegou. Ele contou que parou num posto, ali perto de Uberaba, e apareceu um cara de uniforme, dizendo que era da empresa. Pediu para ver o QR Code da nota, mas não se identificou com crachá, nem tinha viatura da fiscalização. Quando o Altair se recusou, o sujeito foi embora sem discussão. Sumiu rápido demais. Naquele mesmo dia, levei isso ao meu supervisor geral. Ele só me olhou e falou com aquele tom que você sabe que é fim de conversa. Esse tipo de carga tem destino. Se ele quiser continuar rodando, é melhor só entregar. Não precisei de mais nada para entender que o recado era para mim também. 2 dias depois, o nome do Altair apareceu de novo no sistema. Nova carga. Mesmo remetente, mesma empresa, rota parecida. Só que o caminhão nunca chegou. Nem deu baixa, nem atraso, nem cancelamento. Nada. Sumiu do nada. Como se nunca tivesse saído. Puxaram o rastreamento da última rota. E o que apareceu foi ainda pior. O caminhão tinha parado por 11 minutos ali na saída para Jardinópolis. Depois disso, o GPS saiu do ar. Mas não como costuma acontecer, tipo pane ou sinal fraco. Foi substituído por um endereço de IP que nem era da rede da empresa. Era um código inválido, como se tivessem tirado ele do sistema de um jeito forçado. A transportadora alegou que o veículo tinha sido recolhido por problema elétrico. Mas quando a gente ligou para a oficina conveniada, ninguém tinha dado entrada com aquela placa. Eu tentei não pensar demais, mas algo ali estava torto. Torto de um jeito que não dá para arrumar com explicação técnica.
E aí veio o pior. 15 dias depois, tomando café no refeitório, um dos motoristas antigos, o seu Joel, puxou o assunto. Ele era desses que sabiam de tudo, sem nunca parecer que sabiam. Soltou quase como quem muda de assunto. Altair sabia o que estava puxando. Disse que reconheceu o símbolo de lote que o cunhado dele viu no exército. Que aquilo ali não era hospitalar. Era coisa de armamento recondicionado. Eu não falei nada, mas ele continuou. Ele queria denunciar, só que por fora. Dizia que por dentro o sistema abafava. Ia dar um jeito, mas do jeito certo. Na semana seguinte tentei puxar de novo o nome de Altair no sistema. Nada. Nem as entregas antigas, nem as assinaturas digitais. O nome dele foi apagado. Sumiram com ele e com o rastro digital. Depois daquilo, eu parei de puxar o nome dele. Parei de comentar. E aprendi que tem silêncio que não é por medo, é por instinto. Só que mesmo em silêncio, a gente continua prestando atenção. E foi por isso que eu vi quando aconteceu. Cerca de 1 ano depois, já era outro fluxo, outras cargas, outros motoristas. Mas a mesma empresa, mesmo remetente, mesma história de etiquetas incompletas, carga lacrada às pressas e aquela pressa sem motivo claro. A diferença é que naquela semana aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido antes comigo. Eu recebi um e-mail interno por engano. Era uma mensagem curta, sem assunto, com anexo em branco endereçada a outro supervisor. O conteúdo era só uma linha no corpo do texto, mas aquilo me gelou. Estava escrito: caso AEUT-09 foi reabsorvido, não rastreável, rota silenciada com sucesso. ALT-09. Não precisava ser gênio para associar aquilo com Altair. E se não fosse, era coincidência demais para ignorar. Reabsorvido, não rastreável, rota silenciada. Não era gíria. Não era linguagem comum de logística. Aquilo ali era linguagem de alguém que trabalha com sumiço, como se fosse manutenção de máquina. Tipo, desaparecimento como procedimento. Apaguei o e-mail na hora. Nem pensei 2 vezes, mas a frase ficou. E eu entendi de vez que ninguém ia atrás daquilo, porque já tinha gente demais cuidando para que aquilo ficasse exatamente onde estava, no escuro. Depois disso, comecei a ver as etiquetas com outros olhos. Qualquer lote sem CNPJ visível, com lacre mal colocado, eu passava direto para o setor de outro supervisor. Nunca mais encostei nem para conferir peso. Teve um caso em que deixaram o pallet no lugar errado e quando vieram me chamar para resolver, eu disse que nem devia estar na minha área e deixei para lá. Tem coisa que, se você encosta, pega em você, mesmo que ninguém veja. Outro detalhe que nunca saiu da minha cabeça é o jeito como a empresa lidou com tudo. Nenhum memorando, nenhuma reunião, nenhuma menção ao nome dele, como se ele nunca tivesse passado por ali. Mas quem viu, viu. E quem entendeu, calou. Naquele ano, 3 motoristas sumiram da lista de agendamento. Sem aviso, sem cancelamento, sem histórico. Só que ninguém comentou, nem entre os próprios caminhoneiros. Parece que todo mundo entendeu o que eu entendi. Perguntar demais é uma forma de desaparecer. Eu nunca mais vi o seu Joel também. Dizem que ele largou a estrada. Foi cuidar de roça num sítio da família, mas ninguém tem certeza. Só sumiu do circuito do mesmo jeito que muita coisa naquela história. E eu continuo aqui, no mesmo prédio, com outras funções. Mas até hoje, quando entra lote lacrado, vindo da mesma empresa, com aquele cheiro de nota limpa demais, eu olho para o outro lado. Porque eu lembro da frase do Altair no primeiro dia que ele chegou. Ele falou calmo, mas com os olhos pesando. Tem coisa aqui que não bate. E é só isso que precisa. Porque tem carga que não é feita para ser entregue. É feita para ser esquecida. E se o motorista não esquece, a estrada dá um jeito. Essa é uma daquelas histórias que não tem resposta, nem justiça. E talvez por isso assuste tanto. Porque não tem barulho,
Não tem cena de impacto, só um rastro de silêncio onde devia ter gente. O desaparecimento de Altair não é o único, mas é o que deixou marcas, porque quando até o sistema apaga o nome, é sinal de que a verdade não cabia no recibo. Eu nunca fui de me meter em coisa que não era minha, só que naquela noite não era uma coisa qualquer. E até hoje eu fico me perguntando se eu podia ter feito mais, ou se foi até bom eu não ter feito. Isso foi em 2014 e eu já estava na ativa há mais de 20 anos. Trabalhava num posto fiscal entre Naviraí e a divisa com o Paraná. Trecho movimentado de madrugada, com muita carga cruzando. Quem conhece sabe que a gente vê de tudo. Mas o que eu vi naquela madrugada não era para ser visto. Era quase 2 da manhã. Eu estava anotando passagem de um caminhão-tanque quando vi um outro encostar do lado do pátio, do nada. Não tinha sido parado, não estava em fila, nada. O motorista desceu com uma pressa estranha. Meio suado, camisa molhada nas costas, segurando uma sacola preta pequena na mão. Veio direto na minha direção. Disse que precisava fazer uma denúncia, que não ia continuar viagem enquanto aquilo não fosse averiguado. Fiquei confuso. Era um caminhoneiro de rota normal, com nota fiscal em mãos, lacre intacto, mas ele tremia. A mão dele tremia quando me mostrou a nota. Se chamava César Amarante, 40 e poucos anos, natural do interior de São Paulo, segundo o crachá da empresa. Disse que ouviu barulho vindo da parte de trás da carga, como se algo se mexesse, e resolveu verificar por conta própria. Disse que achou um compartimento escondido por trás da lona, com caixas sem nenhuma identificação. Tudo envolvido num tipo de saco térmico. E dentro, ele achava que tinha coisa errada ali. Falava baixo, mas direto. Olhava para os lados enquanto falava. Não tinha foto nem gravação. Só um lacre já rasgado que ele mesmo abriu e um papel térmico com um QR Code impresso, número inválido. Eu lembro que ele estendeu a mão e disse: "Isso aqui é o que eu consegui pegar antes de descer." Na hora, levei ele para a sala de espera dos fiscais. Era o protocolo. Disse que alguém ia atender. Mas sabia que aquela hora da madrugada talvez demorasse. Deixei ele lá dentro e voltei para o meu posto. Mas o problema é o que veio depois. Passou meia hora, depois 40 minutos e nada. Nenhum fiscal desceu, nenhuma movimentação, só ele lá dentro. Fui perguntar para o responsável da noite se tinham esquecido do cara. Ele disse: "Já foi encaminhado." Mas quando voltei para a sala, ele ainda estava lá, sentado, sozinho, cabeça baixa, o pé balançando. Eu não entendi. 15 minutos depois, chegaram 2 homens num carro comum, nada de viatura. Um sedã escuro, placa coberta de terra. Desceram e foram direto para a sala. Um deles com uma maleta preta na mão. Não eram fiscais. Também não usavam uniforme de ninguém dali. Só calça social e camisa dobrada no antebraço. Eu vi os 2 entrarem. Fecharam a porta. Depois disso, silêncio. Deu um tempo, fui chamado para fazer uma ronda rápida ali perto. Quando voltei, já era perto das 7 da manhã e a sala estava vazia. Ninguém me avisou que o caminhoneiro tinha saído. Ninguém deu baixa. O nome dele não constava em nenhuma das folhas do turno. E pior, o caminhão dele não estava mais lá. Aí eu fui atrás. Perguntei no sistema de rastreio. Aparecia como encaminhado para vistoria técnica em Campo Grande. Mas eu conhecia um amigo lá de dentro, da central, e liguei depois do meu turno. Ele me disse que nenhum caminhão daquela descrição tinha dado entrada naquele dia, nem no outro. No dia seguinte, tentei puxar o nome do motorista na planilha de transportadores ativos. Nada, como se nunca tivesse existido, nem CPF vinculado, nem empresa, nenhum César Amarante com aquele número de CNH. E o QR Code do papel térmico
Aparecia como formato inválido. Aí foi quando comecei a entender que não era para sobrar rastro nenhum daquilo. Tentei escrever um pequeno relatório interno. Deixei com um superior que confiava em mim. Mas 2 dias depois, ele me chamou no canto e disse só isso. Esse nome não puxa mais, deixa onde parou. Fiquei calado. Continuei indo trabalhar, mas nunca mais entrei naquela sala de espera. 1 mês depois, uma agente da limpeza me chamou no café da manhã. Falou baixinho que tinha achado um crachá caído num canto, atrás da estante do fundo. Era o mesmo crachá que ele usava, com a foto de rosto, nome completo, empresa e o selo da transportadora. Dentro do crachá, dobrado em 4, tinha um pedaço de papel de bloco com uma frase escrita à caneta. Fui até onde dava. Agora é com vocês. A faxineira me entregou. Pedi que deixasse comigo. Guardei no armário do vestiário. 2 dias depois, o crachá sumiu. E ela também. Disseram que foi transferida para outro estado por demanda interna. Nunca mais vi. Na semana seguinte, pedi antecipação de aposentadoria. Não falei o motivo para ninguém. Só assinei. Aceitei o que me deram e fui embora. Desde então, nunca mais me aproximei de denúncia nenhuma. Hoje eu vivo numa casinha simples, cuidando de umas galinhas, esperando o tempo passar. Mas tem noite que eu ainda me lembro do barulho do caminhão dele encostando, do jeito que ele tremia, do jeito que segurava aquela sacolinha preta como se fosse a última chance de fazer a coisa certa. E da frase, agora é com vocês. Mas não é. A verdade é que ninguém quer lidar com o que é certo quando isso custa desaparecer. A estrada é cheia de buraco, cheio de curva, cheia de carga errada. Mas o pior não é o que está na carroceria, é o que fica depois que some. Tem rota que apaga a gente, e tem posto que apaga a história. O César denunciou, e nunca mais saiu daquela sala. Nem dele mesmo, eu acho. E é isso, eu não tenho mais o que dizer. Só deixei registrado agora porque ninguém mais lembra dele. E se lembra, faz de conta que esqueceu. Só que eu lembro. E tem coisa que a gente carrega, mesmo quando ninguém mandou. Se você chegou até aqui, é porque histórias como essa te prendem, mesmo quando não entregam todas as respostas. Aqui no Diário de Terror, a gente conta o que não vira manchete. Se você curte relatos reais, sujos, silenciosos, daqueles que dão medo não por fantasmas, mas porque poderiam acontecer com qualquer um, se inscreve no canal. Todos os dias tem relato novo. Ativa o sininho para não perder quando a próxima história cair na tua rota. E comenta aí, você denunciaria sabendo que talvez não voltasse da sala de espera? Eu nunca fui o tipo de homem que se mete em confusão. Caminhoneiro há mais de 20 anos, saí de casa cedo, fiz meu nome no transporte de carga viva e, de vez em quando, aproveitava os retornos para carregar produto químico, desde que bem fechado e com nota. Só isso, nada fora da lei. Nunca precisei inventar história e nem gosto de quem faz isso. Mas teve uma viagem em 2021 que até hoje me quebra por dentro. Porque parece que alguém lá fora decidiu usar a minha cara, o meu caminhão e o meu silêncio para sumir com alguma coisa que eu nunca vou saber explicar. Tava vindo de Goiás para Minas. Tinha descarregado adubo num criador perto de Goiatuba e estava voltando vazio. Passei por Araxá, desci até Luz. Quase sempre paro num posto ali na BR-262. Tem chuveiro bom, restaurante barato, e o pessoal já me conhece de vista. Nada demais. Parei no fim da tarde, tomei meu banho e fui no caixa pagar. O frentista me olhou de um jeito esquisito. Parecia que tinha visto fantasma. Ué, você voltou? Fiquei meio sem entender. Como assim voltei? Ele franziu a testa. Ué, você já passou aqui hoje cedo. Tava com esse mesmo caminhão. Mesma pintura, mesma placa. A gente até comentou do adesivo do Boi Bravo na traseira. Na hora eu até dei risada. Achei que era piada. Mas ele não riu e me olhou sério,
daquele jeito de quem tá confuso mesmo, não só brincando. Saí de lá meio pensativo. Só que o que me deixou ainda mais incomodado veio no café. Tinha 2 caminhoneiros tomando café numa das mesas perto da porta. Um deles me chamou e perguntou com cara de quem já me conhecia. Resolveu o negócio da menina? Eu nem entendi. Que menina? Ele olhou para o outro e falou: ué, aquele rolo do baú. Todo mundo viu a PRF te parando hoje cedo ali perto de Nova Serrana. Congelou tudo dentro de mim. Eu não tinha passado em Nova Serrana. Estava mais ao norte, perto de Arcos, na hora que ele estava falando. Falei isso. Eles se entreolharam, um deles levantou e me chamou para fora. Fui meio sem vontade, mas fui. Ele apontou para o meu caminhão. Era esse aí, ó, mesmo farol com rachadura, até o enfeite pendurado no retrovisor. Naquele momento me deu um negócio no estômago, um aperto, porque tudo que ele falou realmente estava ali. Só que era meu caminhão mesmo, era o meu. E eu sabia onde tinha estado o tempo todo. Na cabeça, comecei a pensar em clonagem. Alguém rodando com placa igual. Já tinha ouvido história assim. Só que não é só a placa, era tudo. O adesivo do boi bravo, o farol quebrado, o enfeite do retrovisor, tudo igual. Fiquei sem dormir direito aquela noite. No outro dia, parei num posto da PRF, mais perto de Divinópolis, e contei a história. O rapaz me ouviu com calma, foi até o computador, procurou algumas informações. Disse que tinha tido uma blitz sim, naquela mesma manhã, perto de Nova Serrana, mas que não constava nenhuma irregularidade formal, nada registrado. Perguntei se tinha anotação de caminhão baú branco, com placa tal. Ele disse que tinham parado sim um caminhão baú, que o motorista estava nervoso, não apresentou documento, mas como não tinha nenhuma infração visível, deixaram seguir. E ninguém tinha anotado a placa com certeza, só alguns detalhes. Era esse caminhão aqui? Mostrei a foto da minha traseira no celular. Ele ficou olhando, pensativo. Depois balançou a cabeça. Pode ser, mas não dá para afirmar, e a gente não tem nenhuma imagem. Foi blitz de estrada, só anotação manual. Voltei para a estrada com o coração atravessado, porque ali eu entendi que tinha alguém circulando com um caminhão igualzinho ao meu, e que aquilo podia custar caro. 2 dias depois, parei para abastecer num outro posto, já chegando em Pará de Minas. E o frentista ficou me olhando de novo, meio torto. Perguntei o que foi. Ele só respondeu: você de novo, sempre essa frase, como se eu tivesse passado por ali antes, mas eu não tinha. E aí ele completou: você veio de madrugada, parou rápido, não quis descer, só pediu para completar. A traseira do caminhão estava riscada, como se alguém tivesse forçado a porta. Falei até com o gerente depois. Eu gelei, porque a minha traseira não estava riscada. Desci para olhar na hora. Nada, nem um arranhão. Voltei para o caminhão com uma pressão no peito que eu não sei explicar. Me sentia vigiado, como se alguém estivesse jogando um jogo com as minhas peças. E eu nem tinha escolhido entrar. Uma semana depois, estava tomando café num boteco de beira de pista e o rádio da cozinha começou a anunciar uma notícia. Desaparecimento de uma adolescente de 15 anos entre Pará de Minas e Bom Despacho. Última vez vista entrando na traseira de um caminhão de carga branca, carroceria lisa, sem logotipo, com farol direito trincado e adesivo traseiro. A caneca quase caiu da minha mão. Desliguei o rádio. Saí sem terminar o café. Porque se alguém descrevesse meu caminhão, era isso aí. E de novo, eu sabia onde estava naquele dia, naquela hora, e não era onde ela sumiu, mas eu estava rodando perto, e isso bastava. Fiquei esperando ser chamado, ser parado, interrogado, mas não veio nada. Nada. Nenhuma ligação, nenhuma viatura me esperando, nenhum oficial me procurando, nenhuma pergunta. Pensei em ir atrás. Procurar uma delegacia, pedir para ser investigado para provar minha inocência. Mas como você prova que não estava onde dizem que você estava, se era tudo igual? E se eles já tinham feito a confusão e desistido? E se, para todo mundo que viu, eu já era o cara? Passaram uns 2 meses.
Eu tentei seguir a vida, ficar quieto, fazer meus fretes, dormir quando dava. Até que, numa viagem longa para o Paraná, parei num pátio depois de Guarapuava. Chuva fraca, frio, estava com sono e fome. Fui comprar uma coxinha e uma garrafinha de água. E foi aí que uma senhora bem vestida se aproximou. Tinha uns cabelos presos com coque, blusa limpa, parecia firme. Mas o olhar dela era de quem veio com endereço. Ela me olhou como se já soubesse meu nome e perguntou: por que o senhor não deixou ela sair? Eu parei, sem saber o que responder. Ela não chorou. Só ficou me olhando com aquele olhar que atravessa. Eu falei que não sabia do que ela estava falando. Ela olhou para o meu caminhão, depois para mim de novo, e disse: ela achava que o senhor ia levar ela até em casa. Por isso ela não desceu e foi embora, como se tivesse entregado o recado que precisava, como se fosse só isso. Eu fiquei ali, parado, sem nem comer, sem nem beber, só com a garganta seca e o pensamento indo longe, porque se ela me procurou, é porque ela achava que era eu. Mas não era. E talvez ninguém mais vá acreditar nisso. Nunca mais vi essa mulher. Nunca mais ouvi nada da tal menina. Não sei se acharam. Não sei se esqueceram. Só sei que meu caminhão é igual a outro por aí. Igual demais. E alguém está usando ele para fazer o que eu nunca teria coragem. Talvez até já tenham feito e só esqueceram de vir me cobrar. Tem gente que acha que o perigo é ser o alvo, mas na estrada, às vezes o pior é ser confundido com quem era. E quando o nome não aparece no registro, o peso ainda fica.